Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos nos colocando à disposição do alto, dos mentores, dos nossos amigos espirituais, anjos da guarda, agradecendo sempre essa oportunidade que nós temos, né, de aprendizado e que há tanto tempo, né, esse mundo espiritual trabalha para que a gente possa chegar, pelo menos nesses instantes aqui, e tentar esclarecer um pouquinho de cada vez, né? Então, é com um pensamento de gratidão, né? Agradecimento por tudo que temos também, né? E tudo que já adquirimos, né? Com esse entendimento. Então, que os nossos mentores possam sempre nos intuir e nos proteger, porque o conhecimento, né, é uma das ferramentas que nos traz mais liberdade. E as nossas aulas são de suma importância para o nosso crescimento e para quem nos rodeia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá então, pessoal. No finalzinho, na reta final do livro No Mundo Maior, hoje a gente vai para o capítulo 19, página 225 do arquivo em PDF, para quem está acompanhando. Capítulo 19, Reaproximação. Quando Cipriana regressou em companhia dos demais amigos, encontrou-me banhado em lágrimas e ouviu a estranha narrativa de meu avô semilúcido. Esboçou complacente gesto e disse bondosa: Sabia, André, que não terias vindo para nenhum resultado. Em rápidos minutos, descrevi-lhe a ocorrência, prestando-lhe todos os informes sobre o passado. A diretora apoderou serena a minha digressão através do pretérito e obtemperou. Dispomos de tempo curto, e como não será possível ao doente acompanhar-nos, cumpre interná-lo já em algum recolhimento aqui mesmo. Meu avô, malgrado ao júbilo de me haver reconhecido, não guardava razoável equilíbrio. Pronunciava frases desconexas, em que o nome de Ismênia era repetido a cada passo. Não podemos esquecer, acentuou a venerável instrutora, que o irmão Cláudio precisa de tratamento e de cuidado. É impossível prever quando se achará em condições de respirar a atmosfera mais elevada. Assim dizendo, generosa e meiga, auscultou o velhinho semilouco, examinando-o maternalmente. Decorridos alguns instantes, informou: André, nosso enfermo, para melhorar com mais rapidez e eficiência, deveria retornar à experiência carnal. Neste caso, então, disse eu humilde, poderíamos merecer seu auxílio, irmã? Como não? Em se tratando de reencarnação por meras atividades reparadoras, sem projeção nos interesses coletivos, de modo mais amplo, nosso concurso pessoal pode ser mais decisivo e imediato. Temos nestes sítios grande número de benfeitores, providenciando reencarnações em grande escala nos círculos regenerativos. Vejamos como estudar a situação futura deste irmão. Submeteu o doente a carinhoso interrogatório. O ancião, comovido, contou que seu genitor, ao se casar, conduziu para o lar uma filha de sua mocidade turbulenta, a qual a mãezinha acolhera com doçura. Essa irmã lhe fora mais tarde ama desvelada, tornando-se-lhe credora de justa gratidão. Todavia, enceguecido pelo propósito inferior de possuir dinheiro desmedidamente, despojou-a dos bens que lhe cabiam
por ocasião do falecimento dos pais, que, vitimados por febre maligna, o haviam deixado em vésperas de casamento. Ismênia, espoliada, depois de chorar e reclamar debalde, foi compelida a homiziar-se em residência de família abastada, que lhe cedeu, por favor, um lugar de copeira, com remuneração desprezível. Soube que, premida por dificuldades materiais de toda sorte, desposaram um analfabeto, homem rude e cruel, que a seviciara e lhe dera algumas filhas em dolorosas condições de miserabilidade. Exposto o desvio máximo de seu caminho, passou a comentar os indignos ideais que nutria no terreno da sovinice, estremecendo-nos os corações. Cipriana, demonstrando-se habituada aos problemas daquela natureza, esclareceu-me. Já conhecemos 2 pontos essenciais para o serviço que lhe competem: a necessidade da reaproximação com Ismênia, que não sabemos onde se encontra, se encarnada ou não, e o imperativo da pobreza extrema, com trabalho intensivo, para que reeduque as próprias aspirações. De posse do endereço provável dos descendentes da irmã outrora espizinhada, Cipriana recomendou a 2 companheiros nossos se encarregassem de rápida investigação na crosta terrestre, a fim de nos orientarmos quanto aos rumos a tomar no imprevisto acontecimento. Os emissários não se demoraram mais do que 90 minutos. Traziam boas novas que me reconfortavam. Localizaram a família a que o desditoso velhinho se referira em suas margas reminiscências e traziam sensacional informação. Amigos de nossa esfera esclareceram-nos quanto a Ismênia, que ela reencarnara e vivia na fase juvenil das forças físicas. Corporificara-se no mesmo tronco doméstico a que emprestara colaboração na época em que meu avô a expulsara no campo familiar. Cipriana tudo ouviu sensibilizada e, interessando-se por nós, sugeriu organizássemos as bases da futura experiência, conquistando, sem delongas, as simpatias da jovem. A esse tempo, já nos achávamos portas adentro de uma organização socorrista que recebeu a solicitação de nossa diretora em favor do enfermo com excelente disposição de servir-nos. Cercando de todas as atenções meu antigo credor, a estimada benfeitora frisou, dirigindo-se a mim: nosso amigo, durante 2 anos aproximadamente, não poderá ausentar-se desta casa de assistência fraterna. Permanece ainda profundamente identificado com a atmosfera desses sítios. Visitá-lo-emos seguidamente, amparando-o com os nossos recursos, até que possa respirar de novo os ares da crosta. É de notar que a mente dele não se libertará das teias da incompreensão com facilidade, e neste estado não volveria com êxito ao educandário da carne. Acatei a ponderação, acompanhando o curso das providências para o caso. Cipriana contemplou enternecida a entidade demente e prosseguiu bondosa. Agora, André, finalizando nossos trabalhos da semana, tentemos trazer Ismênia até aqui para os trabalhos preparatórios de reaproximação. Achando-se presentemente na juventude terrestre, provavelmente nos auxiliará no momento preciso, recebendo o irmão perturbado em seu próprio instituto doméstico. Antes de mais nada, porém, necessitamos da simpatia dela, em face do nosso programa de reerguimento. Se Ismênia aceitar, se consentir, acrescentei hesitante, encarregar-nos-emos do resto, prometeu a interlocutora decidida. O retorno de Cláudia à esfera física terá características muito pessoais, sem reflexos de maior importância no espírito coletivo, pelo que nós mesmos poderemos providenciar quase tudo.
Confiando o enfermo aos beneméritos companheiros que velavam na casa de amor cristão em que nos asiláramos, dirigimos-nos para o rio, onde Ismênia seria encontrada por nós em modesto lar de Bangu. Em plena madrugada, entramos, respeitosos, na humilde residência. A irmã de meu avô era agora a sexta filha daquela senhora que na existência física era conhecida por neta da velha Ismênia, cuja personalidade para a família terrena se perderá no tempo, e que não era outra senão a menina e moça sob nossos olhos, de volta às tarefas aperfeiçoadoras da luta carnal. Tudo ali respirava pobreza digna e adorável simplicidade. Adiantando-se, Cipriana colocou a destra sobre a fronte da jovem adormecida, como a chamá-la até nós. Efetivamente, decorridos instantes, veio ter conosco e, reparando que nossa orientadora, envolta em luz intensa, a cobria com um gesto de bênção, ajoelhou-se, desligada da matéria, exclamando em lágrimas de júbilo: Mãe Celestial, quem sou eu para receber a graça de vossa visita? Sou indigna servidora. Cobriu o rosto com as mãos, sentindo-se talvez ofuscada pela claridade sublime e contendo a custo a comoção a estuar-lhe no peito, mas nossa veneranda benfeitora aproximou-se, posou-lhe as mãos carinhosas na basta cabeleira negra e falou compassiva: Minha filha, sou apenas tua irmã, tua amiga. Ouve, quais são tuas intenções na vida? Como a jovem erguesse para ela os olhos lacrimosos, acrescentou a nobre mensageira: Precisamos de tua colaboração e não desejamos ser amigos inúteis. Em que te podemos servir? Decorreram pesados instantes de expectação. Fala, acrescentou Cipriana prestimosa. Explica-te sem receios. Voz entrecortada pela comoção, lembrou com ingenuidade juvenil. Minha mãe, se eu puder rogar-vos alguma coisa, peço-vos auxílio para Nicanor. Somos noivos há quase 2 anos, mas somos pobres. Trabalho na indústria de tecelagem com salário reduzido para ajudar a manutenção de nossa casa. E Nicanor é pedreiro. Temos sonhado com a organização de um lar pequeno e modesto, sob a proteção da divina providência. Poderemos aguardar a aprovação de Deus? Cipriana estampou na fisionomia suma ternura materna e considerou: Como não? Teus desejos são justos e santificantes. Nicanor terá nosso amparo e tuas esperanças nossa viva contribuição. Esperamos, porém, algo de teu concurso. Ah, em que poderia servir-vos eu, mísera serva que sou? A diretora não prolongou a conversação, pedindo-lhe tão somente: Vem conosco. Em seguida, com grande surpresa para mim, Cipriana cobriu-lhe o rosto com estreito véu de substância semelhante a gaze, para que lhe não fosse dado ver as impressionantes paisagens que deveríamos atravessar. Sustentada por nós, dentro em pouco, a moça se ajoelhava, curiosa e enternecida, ante meu avô, que, ao enxergá-la, prorrompeu em exclamações em que ressumbrava a ansiedade. Ismênia, Ismênia, minha irmã, perdoa-me. Afagando-lhe as mãos, torturado, contemplava-lhe o semblante humilde. Oh, é ela mesma, insistia tomado de evidente espanto. Com a minha tristeza do dia em que a expulsei. Que fez, porém, para ser hoje mais jovem e mais formosa?
Como a visitante guardasse silêncio, confundida, inquiria aflito. Dize, dize que me perdoas, que esquecerás o mal que te fiz. A essa altura da inopinada entrevista, Cipriano interveio, dirigindo-se a ela, interrogando. Nunca soubeste em família que tua bisavó teve o irmão? A jovem não a deixou concluir, perguntando por sua vez. Que a expulsou de casa? Sim. Minha mãe já se referiu a esse passado distante, acrescentou melancólica. Não o reconheces? Tomou afável a benfeitora. Não te recordas? Nesse instante, o velhinho interferiu, excitando-lhe a memória. Ismênia, Ismênia, eu sou Cláudio, teu desventurado irmão. A jovem não sabia como interpretar aquelas evocações, mas nossa diretora, cingindo-lhe os lobos frontais com as mãos, a envolvê-la em abundantes irradiações magnéticas, insistia meiga, provocando a imersão da memória em seus mais importantes centros perispiríticos. Revê o pretérito, minha amiga, para bem servirmos a obra divina. Notei assombrado que algo de anormal sucedera na mente da jovem, porque seus olhos, dantes doces e tranquilos, se tornaram dilatados e inquietos. Tentou recuar ante a súplice expressão de meu avô, mas a energia de Cipriana a conteve, evitando-lhe a expansão dos impulsos iniciais de medo e de revolta. Agora sim lembro-me, gemeu aterrada. Nossa instrutora então libertou-lhe a fronte e, indicando o enfermo, exclamou em tom comovedor. E não tens piedade? Alguns segundos de expectativa rolaram pesadamente. Contudo, o amor, sempre divino na mulher de aspirações elevadas, triunfou no olhar enternecido de Ismênia, que, plenamente modificada, se abraçou ao doente, exclamando: Pois és tu, Cláudio, que te aconteceu? Traçou o ancião largo comentário de suas penas, referiu-lhe as faltas passadas e falou-lhe, mais lúcido e contente, do conforto que a reaproximação lhe conferia. Ela conservou muito tempo de encontro ao peito, fazendo-lhe sentir sua imensa ternura, sua dedicação e entendimento sem limites. Quando pareciam perfeitamente reconciliados, Cipriana abeirou-se dela e considerou: Minha amiga, estimaríamos receber a tua promessa de auxiliar nosso irmão Cláudio em futuro próximo. Cooperarás conosco em favor dele, recebendo-o nos braços abnegados de mãe, se a lei divina autorizar teu matrimônio? Reverente, dando-me a conhecer os tesouros de uma existência singela e humilde na terra, a visitante exclamou: Se o céu me conceder a felicidade de com algo contribuir em benefício de Cláudio, esse benefício será feito a mim mesma. E se um dia eu receber a ventura conjugal, será nosso primeiro e bem-amado filhinho. De antemão, sei que Nicanor se regozijará com o meu compromisso. Contemplando enlevado o desditoso prisioneiro das sombras, prometia: partilhar-nos-á a vida pobre e honrada. Conhecerá as alegrias do pão, filho do suor com a proteção divina, e olvidará em nossa companhia as ilusões que por tanto tempo nos separaram. Evidenciando deliciosa singeleza de coração, projetava em êxtase: será um pedreiro feliz, como Nicanor. Abençoará a luta digna que atualmente bendizemos. Como chorasse comovida, Cipriana abraçou-a também tocada no coração e de olhos úmidos, assegurando: Bem-aventurada sejas tu, querida filha,
que compreendes conosco o celestial ministério da mulher nobre, sempre disposta à maternidade sublime. Mais alguns minutos decorreram em salutares entendimentos, e quando o sol engrinaldava o horizonte de tonalidades diamantinas, de novo estávamos no modesto aposento de Ismênia, ajudando-a a retomar o aparelho fisiológico e a olvidar a ocorrência que vivera junto de nós na esfera do espírito. Acordou no veículo pesado, experimentando ignoto júbilo. Tinha a mente refrescada de ideias felizes. Teve a nítida impressão de que tornara de maravilhosa romagem cujas minúcias não conseguiria precisar. Sem saber como, guardava naquele instante a absoluta certeza de que se casaria e de que Deus lhe reservava ditoso porvir. Quem poderia definir-nos o reconhecimento e a admiração daquela hora? Meus companheiros abençoaram-na e eu, por minha vez, despedindo-me dela comovidamente, osculhei-lhe a destra minúscula num beijo silencioso, de profunda amizade e de indizível gratidão. Final do capítulo 19. Bem, a gente vê esse capítulo, na realidade, é a continuação do anterior, né? Que dá a história do avô do André Luiz. Mas antes a gente recapitular uma situação. A Cipriana, tá? Isso já capítulos anteriores, dá até a história dela, né? Porque ela, na última encarnação, ela foi abandonada ela pegou lepra, né? Perdeu os dois filhos na guerra, lá em revoluções, que eles foram para o exército, ali lá, morreram, e duas filhas abandonaram a casa e foram para a vida fácil porque não aguentaram a pobreza. E ela pegou lepra e nem o marido aguentou e também abandonou. Então ela tem uma história de abandono e resignação. Nunca se tornou uma obsessora, tentou se vingar do marido que abandonou, das filhas que deixaram para trás. Ela seguiu essa tarefa no mundo espiritual e galgou, por seus méritos, para sua conduta, essa relevância. Então, assim, é um espírito de luz, é um espírito elevado em relação ao seu meio, e tarefeira. Por ela ter sentido muito essa situação, tanto do abandono, da vida difícil, ela se compadece muito e ela é uma referência para essas tarefas, e não foi só essa aí, né? A gente já viu em capítulos anteriores o que ela fez e se propôs também, em nome dos instrutores, e aí se sabe lá, provavelmente lá do nosso lar, ela fazer essa viagem, né, às cavernas. As cavernas são áreas, cavernas mesmo, na realidade são áreas rochosas, e que entram, é um ambiente úmido, pútrido, sem sol, não tem, é o mundo espiritual lá embaixo, nebuloso, mal cheiroso, e que as atividades dos espíritos se dão dessa forma, de vingadores, de espíritos perdidos que vivem em círculos, mas que há há vida lá. Essa comparação que pode fazer conosco aqui, ela pode ser de achar o chão firme deles e o céu aberto. Isso há em todos os níveis do mundo espiritual. O chão firme e o céu aberto são diferentes da nossa crosta aqui, porque nós estamos num ambiente espiritual, na crosta que tem essa aqui. Se a gente relatar, como já vimos lá, o nosso lar, né, mais em detalhes, o céu é mais azul, a natureza é muito mais explícita, sob o ponto de vista da beleza, o aroma é diferente, toda a vegetação, a organização social, a organização da natureza como um todo, os parques, os jardins, as residências, são muito mais organizadas. Então, quanto mais elevado, mais organizado. Quanto mais o ambiente seja inferior, ele é mais desorganizado e vai se
se afastando dessa área que é nosso ponto de referência, e nós aqui, chamando do mundo espiritual, da crosta terrestre, essa é a nossa localização, nós somos do mundo espiritual da crosta terrestre. A gente chama de encarnado, mas aí quem está lá do outro lado vai dizer assim, ah, eu estou encarnado. A gente já viu isso em vários exemplos, em várias situações, os espíritos dizem, não, eu estou aqui encarnado. Aqueles lá, vê lá os capítulos iniciais lá do livro que a gente estudou, o último do Inácio, lá o reitor daquela faculdade onde se formou Manuel Roberto, os professores, naqueles comentários dizendo, não, nós estamos encarnados, nós estamos aqui todos. Existe um outro mundo de encarnados, mas não é aqui a nossa crosta, a nossa Uberaba, a nossa universidade, tudo que fazemos aqui, existe um outro mundo, e aí outro mundo, eles na realidade desencarnaram, reencarnaram lá nesse mundo espiritual e se sentem encarnados, seu corpo físico. Então essa coisa tudo é referência, né? É comparação. A Cipriana, então, tem essa grande tarefa, se comove facilmente, mas tem muita sensibilidade. Tanto é que ela disse em capítulos anteriores que pediu para o André Luiz não ir, ele não tinha preparo ainda no determinado curso, que ele vai demonstrar esse preparo. No próximo livro nós vamos estudar o Libertação. Aí sim, ele se preparou, fez curso, treinamento, para visitar essas áreas espirituais inferiores, entre as trevas e o abismo. São essas regiões, essas tais das cavernas, essas regiões mais densas, são lá no extremo, na extrema treva e coisa. Aí ele vai dizer, a região nossa umbral fino, umbral média, grossa, é questão eu acho que o mais vale a vibração ao qual o espírito esteja inserido e onde ele vai, ou em assistência socorrista, como no caso aí da Cipriana e muitos outros, o André, o Calderari e muitos outros espíritos que vão em assistência a áreas densas. E aqueles que frequentam e lá vivenciam uma situação que se acham que estão também no mundo bom, assim, né? Para eles se adaptam o espírito humano, ele tem uma grande, assim, uma dádiva, né, uma coisa divina, que é a adaptação. Felizmente, a gente se adapta a essa situação. Né? A gente pode estar numa situação mais difícil possível, mas há uma tendência pela inércia à adaptação ao ambiente. Felizmente é assim, né? E aí o que assim, vamos ver pelas fases dos textos, né? Tanto da semana passada como esse aqui, que a gente fica bem claro que o propósito que ele tinha maior, que a Cipriana tinha para o André, era de ele não ir, porque não tinha preparo, mas alguma coincidência, alguma intuição dela, de que ele iria encontrar o avô dele, que estava há 40 anos frequentando aquelas regiões em círculo. Eu até estava dizendo antes da gente começar com o nosso encontro, que não havia obsessão contra o Cláudio, em si uma auto-obsessão, um remorso profundo pelo que ele fez para a meia-irmã dele, ou seja, era filha do pai dele, do pai desse Cláudio, né? E que foi adotada pela segunda mulher, a própria mulher, porque ele teve, segundo se vê pelo texto aí, ele deve ter tido essa filha, o pai do Cláudio, teve a filha, mãe solteira com alguém, e ele levou para casa e foi criada pela mulher dele, né? Então, a avó do Cláudio, quer dizer, a avó do Cláudio, mãe do Cláudio, né? E que seria aí a avó do André Luiz. Veja só essa situação. Então, de reencontro. Graças a essa permanência do André Luiz, de não ter ido lá às regiões das cavernas, deu uma grande oportunidade libertadora de ele facilitar uma regeneração, um processo de despertar de consciência do seu avô. Isso só é um detalhe que parece ser uma coisa fortuita e não, é um grande propósito. Quantas coisas acontecem na nossa vida, a gente ou vai fazer uma coisa ou
ao acaso, a gente acaba indo para uma outra situação e ali se desperta uma situação que é muito importante, tanto para nós como até para a pessoa que vivencia. Aí pode dizer, mas há situações que são ao contrário. Bom, aí são. Psiquicamente, o universo, nós somos atraídos ao destino em todas as situações ao qual a gente não dá a causa direta para aquela situação presente. Ou seja, o que vem acontecer para nós, que a gente não está agindo, tendo ação ou omissão, hoje ocorre, é destino. Mas o destino vinculado ao quê? Psiquicamente, a gente está ligado àquela situação de necessidade. Então, nada é o acaso. Então, lá, a Joana de Ângeles, através do Divaldo, que tem na obra dela, dizia muito isso. As coincidências nada mais são do que a presença discreta de Deus previamente estabelecida. Presença discreta de Deus, ou seja, ação divina, né, do Criador. E aí esse Cláudio, se vê ali pelo relato, era uma pessoa avarenta, muito apegada aos seus recursos financeiros, e ele, quando foi casar, segundo o texto ali também, casou e aí os pais morreram por uma febre, certo? Daquela época lá, daquelas infecções. Isso ele ficou 40 anos, se subentende que isso aí, que está sendo relatado lá na década de 40, provavelmente ter sido no século retrasado, né? Então, o que aconteceu? Perdeu os pais e ele, para ficar com mais dinheiro, aliviou a sua meia-irmã, né, a Ismênia, da herança, e ele pôde acumular mais riqueza, mais bens. E, como se não bastasse isso, ele deixou, né, forçou que a irmã fosse alijada da herança, das posses, né, quer dizer, ele traiu, golpeou, né, o direito da sua irmã naquela época, e ela foi forçada o quê? A ter uma vida muito difícil, acabou contraindo um matrimônio, né, com uma pessoa rude, violenta, né, que se dá para subentende ali que também violenta, analfabeto, ignorante, ou seja, uma pessoa que levou ainda ela a ter que criar outras crianças, provavelmente no casamento do outro, ou alguma situação semelhante, e desencarnou. Esse Cláudio, ao desencarnar, que se vê também no texto, que o André Luiz visitava o avô e soube quando ele estava para morrer, ele estava no secundário, ou seja, não estava nem na faculdade de medicina ainda. Então, ele foi chamado para fazer uma visita ao seu avô. E ele regularmente conversava com esse avô, então havia um afeto entre os dois. Havia um vínculo entre o André Luiz e o seu avô. E o André Luiz não sabia daquelas histórias todas, ele abandonou isso, porque não foi, como eu coloquei, que não tem um processo obsessivo, e sim de uma auto-obsessão. Quantas coisas que será que a gente tem a condição, em algum momento, ou no nosso passado, e certamente no passado, se pegar outras encarnações, certamente uma situação semelhante, de ter uma vantagem, há a possibilidade de ter uma vantagem que fique oculta do processo legal, de alguém que vai nos cobrar, e de passar por cima de uma situação para oferir uma vantagem, e no caso financeiro ou de poder. Isso é uma coisa que muitas pessoas cometem, né? Felizmente, quando a gente passa a ter essa consciência, a gente policia muito mais, a nossa consciência vai nos chamar, porque as leis de Deus, está lá no Livro dos Espíritos, resposta da pergunta lá, 621, as leis de Deus estão na consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Quando a gente vai cometer um erro pela primeira vez, ou quando a gente está bem consigo mesmo, a nossa consciência nos chama um reexame. Existem alguns que dizem, não conseguiu nem dormir, está com a consciência pesada. Exatamente. Não se trata de uma ação espiritual. É claro que, simultaneamente, os nossos amigos espirituais vão nos levar a uma reflexão. Não, o amigo espiritual não diz assim, não faz isso, não faz aquilo. Ele nos leva a uma reflexão. Essa consciência sabe o que é certo e o que é errado. A gente vai cometer o erro, esse erro ele nos leva a um processo de reexame. Quando a gente persiste no erro, comete um, comete dois, comete três, essa nossa consciência ela já fica neutralizada.
Então, esse é o problema que nós agregamos psiquicamente, pontos negativos que serão necessariamente ter que ser mais adiante, não importa na encarnação ou lá do outro lado, pontos a serem arrependidos pela nossa conduta, se arrepender e reparar. O que é o processo que o Cláudio estava passando? Primeiro, ele agarrava o barro achando enxergava o ouro. Uma coisa incrível, isso que a gente pode fazer paralelo com o nosso trabalho. Na nossa casa, a gente trabalha a técnica da apometria, né? Aí sim, quando a gente fala de coisas que não adianta o estralo, para isso sim, quando a gente dá uma energia mental para um espírito, vai enxergar rosas, perfume de coisa, isso, ouro, se fosse, daí é possível fazer isso, projetar mentalmente a imagem do ouro, o espírito passa a enxergar o ouro. Então, o que significa isso? Significa que ele ficou 40 anos circundando essa região, né, inferior, né? Não nas trevas, seria assim, quase, não é o abismo, ele estava nas trevas, umbral grosso, naquela região em que enxergava o barro e conversava com os outros, e dizia, eu tenho mais ouro, eu tenho que... E ficava naquele círculo, e realmente, se pegar a imagem desses espíritos, eles praticamente vivem em círculos. Então, é uma coisa que fica ali, olha lá no André Luiz mesmo, no nosso lar, bem naquela... Ele tinha sede, ele dizia, ele chegava a pegar o barro e chupava o barro para a sensação da sede passar. Isso lá na fase, né, mais difícil dele, antes de despertar. E os espíritos passam por isso, né? Então, tudo é sensação. Na realidade, é difícil, gente, dizer assim, aqui é o mundo é material. Claro que é material, sob o ponto de vista da energia coagulada da matéria, que a gente enxerga, toca, mas tudo tem um início que é mental. Alguém fez a parede, alguém fez a mesa, alguém fabricou a nossa vestimenta, alguém buscou no contato com a natureza, a nossa água que nós tomamos, a nossa alimentação, tem o início é mental e o posterior é a efetivação do projeto mental. Então, isso que dá no mundo espiritual, que ele diz assim, enxergava o barro como se fosse ouro, e não era ouro. Precisou, com a aproximação do calderário com André Luiz, de ele passar a perceber que era barro mesmo e não era ouro. E aí, logo em seguida, lógico, que aí é a aproximação, e aí é o acompanhamento do calderário junto, para ele fazer ver, mas entrar num choque, né, de realidade. Por que ele conseguiu fazer essa transição? Porque estava já no processo de exaustão mental. Todo espírito, todos nós, mesmo encarnados aqui nessa crosta terrestre, quando a gente persiste num erro, em viciações, há uma tendência de a gente entrar num estado de exaustão mental, né? Então, que alguns vão chamar do tédio de algumas situações, aí vem a situação, por exemplo, da degradação, esses que vão para o mundo das drogas, do álcool, do desregramento, das orgias sexuais, do poder desenfreado, do personalismo, da vaidade exacerbada, essa coisa do mais possuir, cada vez mais. Tudo isso tem um processo de exaustão mental. E essa exaustão mental, esse estágio que a gente alcança de exaustão, mesmo nessas coisas degradantes, ela permite que o espírito entre num estado de comparação e atrai aí ao mundo espiritual, os nossos amigos espirituais sempre têm algum mérito e de aproximação, é o momento que nós estamos mais permeáveis a receber esse auxílio e aceitar esse auxílio. É assim a história daqueles que vêm a se libertar de vícios, né, dos drogados, pega lá a experiência daqueles que se recuperaram, né, não é a grande maioria, porque é difícil se recuperar assim dessa forma, conforme for, mas o espírito, o encarnado viciado que se liberta, ele conta, olha, chega uma hora que é exaustão, ele não tem mais o prazer da própria situação degradante que vive,
E a exaustão leva a aceitar um determinado tratamento, uma determinada mudança de atitude e de pensamento. Né? Primeiro de pensamento para depois de atitude. Né? Interessante isso, né? E fazer essa coisa de perceber a projeção mental, essa projeção mental do ouro, da coisa, dos bens. O espírito vai lá para o outro lado, não leva nada, mas mentalmente ele pode abrigar lá do outro lado as coisas que tinha aqui. Alguns levam para o outro lado, a sensação de poder, acham ainda que são isso, que são aquilo. Quantos espíritos chegam lá e falam, mas é isso, eu quero ser respeitada, porque eu era o coronel, o general, o desembargador, eu era o poderoso, eu era o político tal. Quantos e quantos, e como é difícil. E aí ele diz assim, esse Cláudio com 40 anos, a gente vê assim do outro lado, isso aí pode passar 100, 200 anos, e passa às vezes, é claro que é mais, né? Quanto mais tempo, mais difícil de ser, dizer que todos passam por essa situação. Alguns levam alguns anos. O André Luiz passou 9 anos nessa situação, até que, onde já estava o Clarencio, a mãe deles, aproximada, até que houve uma exaustão do André Luiz, em que o Clarencio e a sua mãe conseguiram se aproximar. Eles vinham antes, mas ele não era permeável a isso, e ele passou depois, né, ele lembrou a mãe dele, mentalmente a mãe dele estava aproximando, aí se lembrou de rezar, a mão de Maria, começou a chegar uma determinada luz, e aí conseguiu visualizar. Eu digo isso para a gente comparar, porque a maioria das pessoas conhece o mundo espiritual pelo nosso lar, e nós mesmos agora estudamos com essa última obra do Inácio, com detalhes, coisas que aconteceram lá na década de 40 e que agora ele relata, e aquele livro elaborado em 2017, situações que são muito semelhantes daquela época, mais aperfeiçoadas ainda hoje, que é um mundo espiritual ao qual muitos de nós poderíamos chegar lá adiante e vamos vivenciar isso. Agora, também todas aquelas coisas que a gente estudou do nosso lar, coisas intermediárias, elas também são visíveis em outras faixas espirituais, cada uma conforme a sua vibração. Essa aqui mesmo que nós vamos ver, que aí depois desse contato com o avô dele, o Cláudio, e que aí fica já a Cipriana conversando, e ele conta o seu drama e tudo que ele fez para a irmã, e ele diz claramente assim que estava arrependido, demonstra, né, o arrependimento dele. E aí a Cipriana, né, olhando e percebendo o seu remorso, e aí faz bem para o paciente, faz bem para o enfermo externar, dizer onde errou e onde gostaria de reparar. Quer dizer, ele já estava praticamente pronto para o processo de reparação. Foi fundamental a aproximação do André Luiz. E o que faz a Cipriana? Nada melhor do que localizar a Esmênia. E mais uma coisa para a gente ver sob o ponto de vista espiritual. A Cipriana não estralou o dedo, não ficou pensando, onde é que está a Esmênia? Eu sei onde é que está. Não, ela não sabia onde é que estava a Esmênia. E aí chamou 2 auxiliares, e aí o que eles fizeram? Em poucos minutos, aí até cito ali 90, menos de 90 minutos, localizaram onde estava a Ismene. Então, vou fazer esse parênteses aqui. A Cipriana, espírito elevado em relação àquela situação, ela não tem aquele poder, como o mundo espiritual não sabe onde é que está? Não sabe. Aí o que ela fez? Mandou 2 auxiliares que provavelmente fizeram o quê? Foram em algum registro, algum departamento de registro, na forma que se é mais aperfeiçoado que nós conhecemos aqui pelos computadores, e colocaram o nome, a situação da Ismênia, onde é que ela está. E em algum registro foi identificado que ela estava encarnada na crosta terrestre, e aí dá até detalhe que seria um bairro do Rio de Janeiro, em Bangu, e que lá estava ela encarnada. Ou seja, esse é bom dizer, a Cipriana não estava doida, não chamou ninguém e, deixa eu me concentrar e vou ver onde é que está a Ismênia. Foi pedido auxílio para dois espíritos, 2 pessoas que foram procurar e prontamente trouxeram a informação. E a informação era boa, porque já estava encarnada, era uma pós-adolescente, uma jovem, né, e que tinha
grande ambição de casar-se, né, com um jovem pedreiro, e ela sendo. Aí pode ser ver assim, a Ismênia, ela foi lá alijada do seu poder econômico pelo irmão Cláudio e foi ter que trabalhar como doméstica, né, como empregada, ganhando muito mal e tendo uma vida, né, muito difícil, com o próprio marido, que também não era uma pessoa, né, assim, que trouxesse para ela grandes prazeres em relação à vida, e ela desencarna e vem como neta dela própria. Deu uma Ismênia, que é essa localização lá no Rio de Janeiro, em Bangu, é a neta da velha Ismênia, ou seja, neta do quer dizer, ela, neta da Ismênia, no tronco da própria família, diz ali. Então, ela veio com quem? Neta daquela mesma Ismênia que estava na família ao qual ela tinha se consorciado lá e que lá ela teve a vivência dela até profissional ali com dificuldades financeiras. Vindo como neta dela, ficou mais fácil para o processo de reaproximação ao qual a Cipriana propiciou pelo desdobramento dessa jovem que estava dormindo lá no Rio de Janeiro. Eles vão até a residência dela e buscam em espírito e tem aquele diálogo libertador. E aí mais uma situação que a gente até comentou já em situações, em encontros anteriores, sobre o espírito feminino, né? A jovem, né, feminina, quer dizer, trazendo a alma feminina muito mais amorável do que os homens. Ou seja, ela, toda a situação que vivenciou diante do Cláudio, logo foi um facilitador para ela encontrar o processo de regeneração, porque ela tinha um propósito de se casar com o tal do Nicanor, ali, que era um pedreiro, e esse Nicador, se casando com ela, teria um filho que seria o próprio Cláudio. E esse comparativo eu posso fazer com outros textos, né? Se fosse um homem, ao inverso, né? Uma mulher, um homem nessa situação, em geral, não é bem assim o processo de perdão. Então, a alma feminina, aquele espírito que já vivenciou toda aquela dificuldade como Ismênia, como dificuldade depois com sua própria neta, né? A neta da velha Ismênia, e ela é trazida em desdobramento, e o sonho de casar, do amor dela com esse indicador, e de constituir ali, a partir daí, uma família, e a família seria o próprio Cláudio reencarnado. Muito bonita a história, né? E a sensibilidade da própria Cipriana, com tudo que ela vivenciou, né? A gente até disse o que ela foi na encarnação anterior, o que ela enfrentou, a sensibilidade fica muito mais aflorada e ela consegue mais interagir e alcançando o resultado. Qual é o resultado? É a libertação. Nós vamos estudar o livro Libertação. Qual é a nossa evolução? Né? É se libertar dos erros, se libertar dos equívocos, se libertar das imperfeições. E essa libertação, ela se dá com a prática sistemática do perdão e do auto-perdão. Ou seja, o auto-perdão, aquilo que a gente tem consciência onde errou, e em relação quando é com alguém, de perdoar aquela parte em relação a nós. Não de hipotecar os outros a culpa em relação ao que possam ter errado contra nós, e sim de perdoar a imperfeição alheia. Muito bonito e muito nos leva a essa reflexão. E um outro fator ali que ele coloca, o André Luiz, no próprio capítulo, que ele ouviu da Cipriana que a futura encarnação desse Cláudio como filho da Ismênia neta, né, não seria de proveito coletivo, e sim individual. A gente fala muito, e realmente existe, né, em geral, a gente vai encarnar, tem situações inerentes ao nosso pai, nossa mãe, que a gente vai vivenciar em relação aos futuros irmãos, a família como um todo,
Não. Essa dele seria praticamente uma encarnação compulsória, dirigida com o proveito individual dele, com a anuência amorosa da futura mãe, que é a própria Ismênia, que perdoou ao Cláudio de antemão, e aí no próprio desdobramento se vê ali que ela acorda satisfeita, mas eles tiraram da memória dela, eles fizeram, né, que ela não enxergasse, não percebesse no dia objetivamente com o que sonhou, mas sim ter a sensação. Mais um aprendizado para nós. Os nossos sonhos, o nosso desdobramento, e não necessariamente vai nos trazer detalhes dos nossos encontros espirituais durante a noite, detalhes das nossas conversas com os nossos amigos espirituais, e sim a sensação do reflexo daqueles encontros e reencontros e conversações durante o desdobramento, durante o sono, de a sensação de a gente acordar. E quantas vezes a gente acorda, mesmo com poucas horas, às vezes, de sono, e acorda bem satisfeito, acorda com incentivo de enfrentar alguma dificuldade, enfrentar algum problema, ou que a gente dormiu como se fosse um problema do outro mundo, uma coisa, né, insanável, uma situação muito difícil, a gente acaba às vezes acordando e diz, mas aquilo que ontem estava me preocupando tanto, hoje já não me preocupa tanto. Isso é reflexo do quê? Da noite que nós tivemos, que muitas vezes nos leva a uma reflexão e uma mudança de atitude. Muito essas coisas, esse é o cerne do estudo que a gente faz, de pensar no que lê, pensar no que se defrontou, de trazer para o nosso dia a dia. Por que ali essa da Ismênia e o Nicanor, claro que ele não estava em desdobramento, mas ela acorda sem ter os objetivos, e aí o mundo espiritual, alguém agindo em nome do alto, como a Cipriana, faz questão de agir no cérebro do espírito que está em desdobramento para não se lembrar objetivamente dos encontros durante a noite. Não é o primeiro caso, a gente viu vários outros aí em desdobramento, e sim a sensação. Aí nós temos a sensação corriqueiramente, sensações boas, reflexões que nos levam a uma mudança de atitude, e a gente acorda, olha o sol, a chuva, o vento, pouco agradece, pouco acha que não sei o quê, e diz, dormi bem porque hoje a minha alimentação foi isso, como fez bem eu tomei aquele banho, como fez bem aquela caminhada, tive uma noite boa. Tive uma noite boa, porque teve um determinado mérito de ter um desdobramento, bons encontros, boas mensagens, e não vai se lembrar objetivamente, mas a sensação é o resultado. Da mesma forma, como poderia acordar mal, com energias densas, com uma energia como se fosse ter perdido muita energia durante a noite, e aí não são as horas de sono, às vezes até muitas horas de sono, que nos leva a um estado de torpor durante a acorda, e aí a falta, muitas vezes, também não é o problema do desdobramento em si, embora possa ter chegado a áreas espirituais inferiores, mas a falta da vigilância do pensamento, do pedir e obtereis, antes de dormir, saber pedir, né? Buscar energia, o prana, buscar essa energia do fluido cósmico universal através do nosso pensamento, e pedir que durante a noite, se não for possível de a gente ser levado a uma boa conversa, que seja recolhido uma área transitória onde a gente possa se recuperar. E são vários os postos de socorro, onde a gente estiver, em todo o ambiente espiritual que circunda a nossa vida, há postos de socorro, como existe aqui, posto de saúde, posto de SAMU, vai chamar o nome que for desses postos de atendimento. E existe muito mais do mundo espiritual que no mundo chamado da crosta terrestre. E isso fica também claro ali nesse texto, quando diz ali, ele vai ficar cerca de 2 anos se recuperando, se preparando para a futura reencarnação. E aonde? Foi recolhido para o nosso lado? Não. Foi recolhido para não sei o quê? Não. Vai ficar numa área intermediária semelhante aonde ele ficou 40 anos. Circundou por 40 anos.
né, caminhando em círculos, achando que estava no meio do ouro e estava no meio do barro. Aí vai se recuperar num posto de socorro vinculado àquela área espiritual, preparatória para a reencarnação. Aí, mais uma vez, estudamos aí o Nosso Lar, a última obra do Inácio, falando lá no departamento de onde vai ser o processo de reencarnação, que se dá em diversas faixas vibratórias. A gente viu lá que assim, não, isto aqui existe aqui e existe em todas as pairagens espirituais, em todas as moradas espirituais há processo de reencarnação. Então, onde a gente está hoje, tem aqui, vinculado onde for atraído espiritualmente, tem lá um departamento que cuida da reencarnação. E há espíritos vinculados a essas áreas espirituais, responsáveis em grande número, tá no texto, a gente viu lá, também estudamos na semana retrasada, que espíritos especializados em programar futuras reencarnações. E esse caso do Cláudio também foi esse. Então, poderia ser, e nas trevas reencarnam? Reencarnam. Só que não é de uma forma saneada, né? Não é lá o departamento lá do Nosso Lar, que se viu, toda aquela limpeza, todo aquele avanço tecnológico, é mais rudimentar, mas existe. Porque há uma necessidade de o espírito reviver situações, tendo oportunidade de quê? Despertar a consciência. Isso passa o processo da reencarnação, onde for, no mundo espiritual, ou na crosta terrestre, que é mundo espiritual, por necessidade. Pode ser esse vai e vem, nós também participamos de vários vai e vem para trás, e quando o espírito passa a ter uma noção do que está vivenciando, ele torna a ter uma consciência de melhor aproveitar a oportunidade. Felizmente, estamos tendo hoje, talvez um insight dessas coisas e pensando em procurar ser um pouquinho melhor para melhor chegar lá do outro lado e um dia reprogramar de lá um retorno, seja para cá ou para onde a gente for endereçar. Alguém queria falar alguma coisa? Ô Francisco, achei interessante ali que o caso do Cláudio, ela falou, né, relativamente simples, né, é uma reencarnação mais numa esfera pessoal, como tu falou, né, não é coletiva, mas ainda assim ele ficaria 2 anos para reencarnar, uma reencarnação simples, né? Isso. Imagina uma reencarnação programadinha que envolve mais pessoas ou envolve um interesse mais coletivo. Quanto tempo, né? Na média, ou na verdade, cada caso é um caso, mas enfim, as pessoas acham que é rapidinho, não, sei lá, pode demorar 10 anos um processo, não sei. Mas achei interessante que, mesmo sendo rápido, eram 2 anos. A melhor notícia que dá para ver até pelo texto foi de que a Ismênia já estava encarnada e já numa idade já pós-adolescente, querendo casar para poder ter filho, que nada melhor seria de realmente vir filho dela. E ela estava disponível. Agora, às vezes tem uma situação em que o espírito, os bons espíritos que vão programar uma reencarnação difícil, olham para o lado e não veem nada. Não tem ninguém vinculado que esteja, né, numa área, né, na crosta terrestre, no mundo espiritual. Incompatibilidade, aqui a Ismênia, ela aceitou. Poderia, como eu dei o exemplo, podia ser um homem, né, ele que foi lá, essa irmã, um irmão, e o irmão cheio de ódio, cheio de... Não, de jeito nenhum, esse com meu filho, não. A gente viu lá no Missionários da Luz, naquela antes daquela do Segismundo, e outro, não foi fácil ali também. Havia matado, subtraído a vida, homicídio, né, com aquela facada estocada, e aí o Segismundo, e aí o que ele matou vem como pai, não foi um processo não tão fácil, né? Mas como aqueles casos, já estudou outros, existem, né, centenas de milhares de casos semelhantes, em que o criminoso, né, e a vítima tem que se perdoar, porque senão vai vir o quê? Ao perdão,
e às vezes o perdão é um meio que boca para fora, é assim, um perdão não tão elaborado, e aí aceita. Mas depois, quando reencarna e entra na faixa vibratória, ou seja, a atitude do espírito que reencarnou, com o futuro pai, a futura mãe, ou irmão, seja o que for, baixar a vibração, volta aquela sombra de passado e às vezes aguça um sentimento de ira, de raiva, não vou dizer de um ódio, mas de uma raiva incontida, que não sabe por que quando tem determinadas discussões com esse ou com aquele, tem uma vontade de matar, de se vingar. Quando está para baixo, está melancólico, está deprimido, quer praticar, às vezes, até um mal maior ou arquitetar um projeto de não deixar a pessoa bem, são as antipatias. E as antipatias ocorrem muitas vezes num perdão que não foi tão elaborado, mas há uma oportunidade. Aí aquela situação que está colocando, não é fácil, né? E aí ficou ainda o outro 2 anos, mas tem processos que levam mais anos, muitos anos, e mesmo assim eles ocorrem. E aí, quando há a recaída de uma das partes ou de todas as partes envolvidas, que aí há a turbulência. Muitos casos de homicídios, de separações, de rupturas afetivas se dão por reminiscências de passado que são revividas e o espírito cai. Os nossos erros de passado, eles estão na nossa sombra e quando a gente externa por uma situação, né, que a gente tem várias, né, situações nossas que a gente está para baixo, que não está muito bem, e acaba reagindo, e essa reação está em sintonia com o passado, transgredindo, às vezes, um projeto nosso que a gente tinha prometido para nós mesmos no espelho, lá no mundo espiritual, se engana, não, eu vou aceitar, eu sei que eu tenho minha parcela de culpa nisso, e não só o outro, mas chega aqui, às vezes vem essas tentações e a gente acaba caindo. A gente já caiu muitas vezes. Mas hoje, já tendo, né, agradecendo todas essas coisas que a gente tem, né, de pensar nessa, não é o ler, estudar, pensar nessas coisas, assim, pô, eu não vou agravar uma situação. Se ela acontecer para mim, nada mais é do que uma tentativa de fazer eu cair. Então, eu quero saber qual espírito está me fazendo. Não, tu mesmo, nós mesmos estamos fazendo tal coisa. Não tem um espírito que faz para nós cair. Ele pode torcer que a gente entre na dele. Ele pode tentar nos induzir, mas a decisão é nossa, não é do espírito. Você está, fui tomado por um obsessor, ele fez isso, deixou a porta aberta e se entregou. E ele vai indo. Agora, se a gente tem a tentação, está caindo, quando vai cair na tentação, orai e vigiai para lá. Então, não deixais cair em tentação, ou seja, pedir aos bons espíritos, não quero cair, meu Deus, isso, Jesus, o espírito que for, mensageiros da luz, essa força vem. Ela vem porque não é porque o espírito está nos induzindo, ele está nos facilitando porque existe um pedido interior de querer se libertar daquilo ali. E essa libertação se dá a cada minuto da nossa vida, da nossa existência, da nossa eternidade. Não é só em momentos desses que a gente se defronta com situações muito difíceis. O pessoal passou muito do horário aí. Então é isso, o texto era pequeno, mas ele comparando com o texto da semana passada, leva muita reflexão, muita coisa, né? De tudo isso que a gente tem estudado, reflexão é o que não falta, né? Para a gente pensar, né? Elaborar bastante para poder. O grande objetivo de tudo isso é aperfeiçoar nosso espírito, procurar ser uma pessoa melhor, de pensar em coisas boas, procurar compreender as situações do dia a dia, as vicissitudes que nos cercam e assim sucessivamente. A nossa gratidão aos nossos amigos espirituais, aos espíritos, que em nome de Jesus sempre nos auxiliam, e a nossa reiterar o nosso propósito. A gente estudou várias obras, está chegando agora ao fim de mais uma obra. Semana que vem nós vamos encerrar esse livro e depois se aproximar também de uma obra muito interessante, que é o livro Libertação. Agradecer aos bons espíritos
que nos colocaram à frente essa oportunidade, a oportunidade desses reencontros que nós temos aqui, né, que essas nossas situações espirituais também não são ao acaso, e que elas simplesmente vão se fortalecer cada vez mais, né, agregando mais e mais situações, as adversas e aquelas necessárias à nossa simpatia, à nossa agregando espiritualmente outros espíritos, seja as faixas que forem, com grande propósito de servir à causa coletiva, servir ao Evangelho de Jesus, de que tenhamos cada vez mais um mundo melhor, se libertar de turbulências, que a gente faça a nossa parte, que cada um de nós se comprometa a ser um pouquinho melhor a cada dia. Já isso, no seu somatório, nós estamos encurtando muito a nossa distância ao mundo da luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja.